noite, com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Grande abraço a todas as minhas queridas ovelhas, um abraço fraterno, cordial, coração está saudoso, tá fácil ficar sem vocês não, viu? Mas a gente vai superando na oração, na esperança, confiando em Deus, sabendo que tudo passa. Nós já fomos ministrados, né? Tudo passa. Somente a palavra do Senhor é que permanece para sempre. Saúdo vocês de coração e louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele nos tem dado de estarmos sempre em contato com vocês, como sempre tivemos, presencial. Agora, diante das circunstâncias, estamos através da rede social, aí no nosso Instagram, no nosso YouTube este pelo qual solicitamos vocês a curtirem e se inscreverem, para que a gente alcance rapidamente os 1000 inscritos no mínimo, para que possamos ter esta transmissão ao vivo, diretamente do YouTube. Nós estamos usando uma estratégia através da instrumentalidade do nosso amado irmão Kelly, instrumento de Deus, para que aconteça este contato nosso com vocês, ministrando a palavra, orando ao Senhor e abençoando sua vida, sendo abençoando Sete Lagoas, bem como também abençoando o nosso Brasil. Deus tenha misericórdia e fixe os seus olhos sobre esta nação, estendendo as suas mãos e abençoando as nossas vidas. Somente Deus, até porque sabemos que o nosso socorro venha do Senhor, que fez o céu e a terra. Portanto, você que nos é íntimo no rebanho, aqui no ministério, mas você, Sete Lagoano, que nos assiste, não importa o seu credo, não importa a sua religião, importa na realidade que você esteja conosco, dê ouvidos à palavra de Deus, porque Ele tem propósito em abençoar a sua vida. Estamos aqui para ministrar sobre Sete Lagoas, sobre o Brasil e, por que não, através da rede social, abençoando tantos quantos queiram nestes rincões do mundo afora. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite, nós destacamos 6 ações para compartilharmos com vocês, para que as façam, a fim de que sejamos vitoriosos em meio a estas dificuldades. Quando falamos de dificuldade, nós não queremos centrar tão somente o nosso foco no momento que vivemos por causa do chamado coronavírus, Covid-19. Não, temos outras dificuldades, temos outros desafios, temos outros gigantes, enfim, antes do coronavírus, nós já os tínhamos e hoje estamos combatendo este tal coronavírus, mas não podemos esquecer que o mundo gira em torno e sob a influência espiritual. Então nós temos sempre batalhas, temos sempre adversários, nós temos sempre inimigos. Tomamos a palavra de Deus e tomamos algumas referências para, na realidade, nelas nos espelharmos, mas contextualizando-a para os nossos dias. Hoje, estas 6 ações estão fundamentadas na pessoa e obra, na pessoa e realizações do nosso querido, tão conhecido Rei Davi.
mas eu quero falar de Davi antes da sua realeza. Aquele jovenzinho tenro, aquele jovenzinho desprezível, aquele jovenzinho que ninguém considerava capaz, e certamente ele, por si mesmo, não o seria. Porém, em Deus, o moço fez proezas. Vede o que está escrito em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 32 em diante. Vamos ler alguns versículos. A história já é bem conhecida, mas nós leremos alguns versículos e dissertaremos nosso raciocínio, nossa reflexão na história toda que conhecemos de Davi no enfrentamento com o Golias. Diz-nos o texto sagrado em 1 Samuel, no capítulo 17, versículo 32. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra os filisteus. Porém, Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Eu vou parar a leitura aqui, mas vamos dissertar sobre toda a história de Davi contra o filisteu Golias e analisar aqui a atitude de um grande exército que, diante das afrontas desse gigante Golias, tremia. Mas eis que Davi, o ainda moço, como disse Saul, tenro, como também Jessé, seu pai, o considerava. Moçozinho tenro, lá no campo, pastoreando ovelhas. Era este o conceito de Jessé, e foi esta a visão que Saul teve quando Davi se apresentou para pelejar contra o gigante. Na realidade, como disse, a história é um pouco mais extensa, além do texto que li. Mas as 6 ações recomendadas, espelhando-nos na atitude de Davi. Vamos e venhamos. Quem na realidade, dentre nós, nunca passou por dificuldades? Na realidade, se você nunca passou, hoje você está passando. Se você nunca passou, hoje você está passando, porque graçou sobre o mundo inteiro uma situação comum. O mundo está passando por ela, uma grande dificuldade, metendo medo, uma grande dificuldade,
impondo receios, na realidade espanto, pavor. Lamentavelmente, vemos pânico na sociedade. Mas, bem-aventurados os que esperam no Senhor, porque o Senhor não os desampara em tempo algum. Louvado seja o nome do Senhor, Deus Todo-Poderoso. Dificuldades na vida, todos nós passamos por elas. Um momento ou outro acaba acontecendo. Porém, quem crê fielmente em Deus, sabe que não está sozinho nas suas lutas, nas suas dificuldades, porque Deus empenhou sua palavra sobre aqueles que nele creem, dizendo: jamais os deixarei só. Estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto é garantia de vitória, garantia de paz em meio a guerras. Isto é, na realidade, o abrir dos olhos da fé e o entendimento de que um com Deus é maioria absoluta. Davi, um com Deus, maioria absoluta, desbaratou o gigante, desbaratou os exércitos, porque uma vez tombado o gigante, todo Israel recobrou ânimo, recobrou fé, teve coragem de partir para cima de todo o exército filisteu, despojando-os e desbaratando-os por completo. Basta um com Deus para que a vitória seja conquistada. Então vejamos, a gente observa o impacto das dificuldades: desânimo, tristeza, desprezo, ansiedade extrema, enfim, pânico. Muitas vezes nos vemos desesperançosos por esquecermos desta verdade bíblica, de que o Senhor garantiu estar presente conosco. Eu vou parar por aqui um instante, só para ampliar um pouco o entendimento dos benefícios da presença de Jesus na nossa vida. Quem ainda não deparou com uma explanação de um cenário lindo que a Bíblia registra, a travessia do mar em alta madrugada. Os discípulos tomaram o barco e se foram. Jesus disse a eles: vá. E foram. Alta madrugada. O mar estava bravio. Eles tinham já pelejado de todas as maneiras, com toda a ciência naval. E eles estavam em desespero. De madrugada, Jesus aparece. Ao longe, no escuro, não entendendo bem o que se passava, acreditavam até em fantasmas. Alguém disse: é um fantasma. Os outros visualizando, Jesus gritou: não temas, sou eu. Um deles, o famoso Pedro: se és tu, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E enquanto Pedro fixava nele os olhos, Pedro caminhava sobre as águas como se naturalmente fosse. A hora que ele olhou para as circunstâncias, a hora que Pedro olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Lição para nós: não olhe as circunstâncias, olhe para Jesus. Quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a submergir.
ao que Jesus o acudiu, estendendo as mãos, o trouxe no plano sobre as águas e reprovou-lhe a fé, homem de pequena fé. Com ele fora até o barco, tudo se fez tranquilo, bonança. Outrora, Jesus estava no barco, dormia, e os discípulos, ao mesmo tempo, desesperados em uma outra situação. Lembraram que Jesus estava no barco. Foram lá, sacudiram Jesus: Senhor, não te importa que morramos? Estamos prestes a sucumbir. O mar é bravio, o vento sopra forte, e tu dormes. Outra vez Jesus reprova: onde está a vossa fé? Onde tens posto a vossa fé? Levantando-se Jesus, ordenou ao vento: sossega, e ao mar: acalma-te. E fez-se grande bonança. Em meio a terremotos, circunstâncias, maremotos, tempestades, problemas mil, qual é o seu problema? O Senhor Jesus acalma a tempestade, faz sossegar as ondas bravias e nos dá a vitória. Voltando para Davi, atitudes que Deus quer que nós tenhamos em meio às dificuldades. Primeira coisa, Davi se dispôs a lutar, mesmo que o inimigo fosse gigante. Deus não quer que nos acovardemos. Deus quer que estejamos na linha de frente, enfrentando as batalhas, enfrentando os gigantes, enfrentando os exércitos. Davi tinha tudo para também estar estremecido, pois ele olhava para o exército de Israel, uma multidão de soldados, com escudos, pavês, espadas, lanças. Estavam todos tremendo, porque um gigante bravejava do outro lado e afrontava todo o exército. Se Davi fosse olhar as circunstâncias de um exército inteiro tremendo, claro que ele não iria ter a visão que ele teve, mas pelo contrário, em vez de olhar as circunstâncias de um grande gigante, uma grande ameaça, um exército habilidoso em batalhas, e vendo o seu exército, o exército do seu povo, fraquejando com medo, se ele olhasse para as circunstâncias, ele daria no pé, se acovardaria. Mas não, a posição dele foi: ele se dispôs a lutar, mesmo sabendo que o gigante era enorme. Analisando naturalmente, você pode estar olhando para as circunstâncias como alguma coisa indomável, como alguma coisa incontrolável. Mas não, Davi olhou, moço franzino, como nós conhecemos a história, tenrozinho. Seu pai tinha esta impressão a respeito dele. Saul teve a mesma impressão: você ainda moço, inexperiente, você não pode lutar contra este homem, este gigante. Ele é um homem destro e bem adestrado para a guerra. Então Davi contou essa história que nós lemos. Eu pastoreava as ovelhas do meu pai. Veio um leão e tomou um cordeiro. Eu fui, agarrei o leão pela barba, eu o feri e o matei, e salvei o cordeiro. E da mesma forma o urso, que também veio, e eu o persegui e o matei, e salvei o rebanho.
Se Deus, o Deus que me livrou de um urso e me deu vitória sobre um leão, porventura não me livraria deste incircunciso filisteu que afronta o Deus vivo, o Deus de Israel? Saul se convenceu. Já que é assim, moço, então vai lutar, Deus seja contigo, Deus te abençoe. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração deste povo, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo vai pelejar contra ele, encarar os desafios, encarar as dificuldades, encarar com determinação. Essa disposição vem de um coração cheio de fé, uma atitude que agrada profundamente a Deus. Crie agora em seu coração essa disposição, não importando o tamanho da adversidade. O Senhor te dá a vitória. Disponha a pelejar. Primeiro. 2. Tenha disposição para, pelo menos, experimentar se vai dar certo. Davi se dispôs, e evidentemente que ele se dispondo, ele tentou, ele foi à batalha, ele foi à guerra. Não dá para contar a vitória acovardando, retrocedendo. A Bíblia diz que nós não somos os que retrocedem para a perdição, somos, no entanto, da fé para a conservação das nossas vidas. Então Davi se dispôs, Davi se colocou à disposição. Além disto, ele se rendeu a este propósito de contemplar a vitória. Assim sendo, nós não podemos nos desanimar diante das circunstâncias, não podemos atemorizar as adversidades. As ameaças podem ser gigantescas, como fora a afronta de Golias. Mas Davi olhou aquilo e ele não teve receio. Davi, porém, não aceita tal argumento e insiste. Quando ele insiste, convence. E uma vez convencido, ele foi à batalha. Tenhamos, portanto, atitude, não recearmos da luta, enfrentarmos as circunstâncias, evidentemente, confiando em Deus. Acovardar, retroceder, não partir para a guerra, não enfrentar o gigante, você desconhece Deus ou está diminuindo Deus, como se Deus não pudesse. Em Deus, tudo é possível ao que crê. Nós daremos um pinote, nós daremos um salto, nós ludibriaremos em Cristo, numa boa expressão, pela fé, ultrapassaremos gigantes, muralhas, barreiras, desbarataremos exércitos, destruiremos vírus pelo poder do sangue de Jesus, derramado lá na cruz do Calvário para expiar os nossos pecados e para nos encorajar para a vitória, porque é pelo sangue de Cristo que nós obtivemos vitória sobre o pecado, vitória sobre o mal, vitória sobre Satanás, vitória sobre o inferno e vitória sobre as circunstâncias. Davi conhecia Deus e sabia o tamanho do Deus em que ele confiava. Essa atitude de confiança agrada a Deus, pois 100% na verdade das pessoas que nunca tentam, nunca vencem,
mas todos que em nome do Senhor entram para a batalha são vencedores. Uma certa vez, um rei chamado Josafá também enfrentou uma situação muito difícil. E ele foi orar a Deus, porque havia um exército, moabitas, amonitas e os habitantes das montanhas de Seir. 3 exércitos, 3 nações. Josafá se viu diminuído diante daquilo, mas ele tinha confiança, ele sabia que existia um Deus em que ele podia confiar. Ele foi falar com Deus e falou com Deus. Falar com Deus é orar, é humilhar, é declarar dependência, é exaltar a Deus, é com certeza dar testemunho de que você sabe que Deus tem todo o poder. Josafá foi, falou com Deus. Deus orientou e disse: vai, Josafá, ordene os cantores, ordene que o povo me louve, me adore, ordene os cantores, coloque instrumento nas mãos deles, para que tanjam os seus instrumentos, toquem as suas trombetas, seus alaúdes, seus pandeiros, enfim, que o povo vá à frente, cantando, louvando, adorando. Josafá fez como Deus disse. E o que aconteceu? Organizou o povo, colocou os levitas à frente, os cantores, os adoradores, cantores não, adoradores. Organizou-os, colocou o exército atrás e os que louvavam e adoravam ao Senhor à frente. Sabe o que aconteceu? Adoraram, cantaram, louvaram, bendisseram o nome do Senhor, tocaram os seus instrumentos, exaltaram o nome do Deus de Israel. Sabe o que aconteceu lá no arraial dos amonitas, dos moabitas, dos habitantes das montanhas de Seir? Um barulho como que de trovão invadiu o vale onde estavam acampados, para ao amanhecer vir atacar Israel. Mas Deus antecipou, e um barulho como de trovão foi para aquele vale, e o desespero dos amonitas, dos moabitas e os da montanha de Seir, desesperados, levantaram, sem saber o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu? Uns deram contra os outros, os associados acabaram sendo uns contra os outros, desceram os das montanhas de Seir, entraram na batalha sem saber por quê. Deus os confundira, e eles deram um contra os outros. E quando amanheceu, eis que o vale era um vale de defuntos, um vale de mortos, sem que Josafá e o exército erguesse uma espada, lançasse uma lança. Tão somente fizeram o que agradara a Deus, adoravam, louvavam, confiaram, prestaram continência e submissão ao Senhor, e Deus os livrara, e livrara a todo Israel. Tenha confiança em Deus. Fé em Deus é algo imprescindível para que vençamos todas as nossas batalhas. 1 Samuel capítulo 17, 37 diz assim: Davi creu que não estava sozinho. Davi creu na vitória. Davi creu que podia. Davi creu. Com certeza ele não colocou a sua fé
nas pedrinhas que ele pegou lá do riacho. Evidentemente que a pedrinha em si não derrubaria o gigante, mas a fé derruba. A fé derruba exércitos. Então o que fez Davi? Ele se dispôs a lutar, ele se colocou à frente, no sentido mais de experimento, porque ele havia abatido o leão, abatido o urso. O mesmo Deus que o capacitou para tal, aumentou-lhe a fé e a confiança. Se Deus me livrou de leão, se eu abati o urso, abati o leão, eu não vou abater esse incircunciso que afronta o Deus Todo-Poderoso. Tenha foco naquilo que é necessário. O Senhor Deus, Ele se comprometeu conosco no que diz respeito à nossa necessidade e não com respeito à nossa vontade. A necessidade deve ser foco das nossas vidas. E em confiança, todos estavam preocupados com Davi. O exército, seus irmãos, os irmãos de Davi falaram com ele: o que você veio fazer aqui, ô menino? Com todo respeito, molequezinho, o que você está fazendo aqui? Aqui é lugar de gente grande, é lugar de exército, é lugar de soldado. Saúl desprezou Davi, é menino ainda, você não tem experiência. Pois é, mas Davi não se intimidou. Ele partiu para a batalha, dispôs a lutar, enfrentou, foi confiando em Deus. Devemos também identificar e tirar a nossa vida, tirar da nossa vida tudo que é desnecessário, seja falta de fé, medo, fraquezas, tristeza. Tire isso tudo, porque tudo isso só atrapalha. Ansiedade. Papai do céu disse: não estejais ansiosos quanto ao que há vez de beber, quanto ao que há vez de comer, ou com o que há vez de vestir. Vosso Pai Celestial sabe que vocês têm necessidade de todas estas coisas. Ele é provedor. Olha para os lírios do campo. Hoje vicejam e embelezam o campo. Amanhã é lançado ao fogo. Olha os pássaros. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Vosso Pai lhes dá tudo. Vosso Pai Celestial faz assim. Quanto mais valei vós do que os lírios, do que os pássaros. Assim como Deus os revestiu de glória, Ele fará isto convosco. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tal como os lírios. Mas o que é isto? Não valeis vós muito mais do que os lírios? Muito mais do que as vestes? Não valeis vós muito mais do que o que tendes? Vocês são imprescindíveis, preciosos aos olhos de Deus. Devemos lutar, ficar somente com o que é necessário: fé, Jesus, confiança, para lutar e vencer. Davi não se valeu de outra coisa. 4 coisas já falamos: disposição, colocar-se em exercício para a realização, confiança em Deus, não retrocesso. E a 5ª coisa: lutar com armas espirituais. Vocês sabem que assim que Saul se convenceu que Davi deveria, pode ir então, Saul ofereceu para ele o quê? Armas naturais. Colocou capacete, colocou armadura, colocou botas, deu escudo. Davi se desajeitou todinho
Era muito peso para ele andar com armas naturais. Com certeza ele não conseguiria sequer caminhar. Você também, eu também. Com as nossas armas nós não conseguimos. Com as armas estratégicas dos homens nós não conseguimos. Davi desprezou toda aquela armadura, capacete, espada, lança, couraça, armadura de aço, nada disso. Ele abandonou tudo isso. Ele não confiou nesses recursos naturais. Ele tão somente centrou sua confiança em Deus. E isso é que nós aprendemos. Devemos lutar com as armas espirituais. Quais são as armas espirituais? Não espere que tenhamos em nossas mãos armas naturais. Nós nem sempre sabemos manusear tais armas. Às vezes tentamos resolver alguma situação com as nossas próprias armas e acabamos por complicar mais ainda a situação. Então a palavra diz que devemos lutar com armas espirituais. Quem são elas? Oração, confiança em Deus. Use aquilo que Deus já nos disponibilizou e agora tendes como conhecimento. Claro, as nossas lutas não são lutas contra carne ou sangue, contra exércitos visíveis, são contra hostes infernais, potestades do ar. Não interessa se tem nome de corona, se tem nome de Covid, se tem nome de epidemia, de pandemia. Não interessa se o gigante é maior do que nós. Maior é Deus, maior é Deus. Confie, use as armas espirituais. Davi sabia que as pedrinhas simples lá do riacho não seriam suficientes para derrubar o guerreiro. Nós já até falamos isso, mas sabia que algumas pedras, poucas pedras, uma pedrinha, por menor que seja, nas mãos de Deus e nas mãos daqueles que lutam confiados no Senhor, com certeza derrubará gigantes. Quem são elas? As armas espirituais: oração, fé. Isto aí nós não podemos prescindir. Jejum, adoração, vida de consagração, disposição para o serviço do reino. Não desprezar a congregação, como é costume de alguns, nem tampouco fazer da casa de Deus um localzinho de encontro sócio religioso. Quem me conhece já ouviu eu falar isso, né? Mas como agora estou usando a rede social, pode ser que você nunca tenha ouvido, mas muitos fazem da casa de Deus hoje casa de espetáculo, casa de shows. Nós não vemos milagres, nós não vemos cura, nós não vemos libertação, nós não vemos nem edificação espiritual, e nem estamos mais atraindo os que estão aí fora sofrendo, porque há muita estratégia humana, mas pouca essência espiritual, pouco poder de Deus disponível, porque não temos feito por onde sermos dignos de tais armas de Deus. Então, oração, fé, jejum, adoração, consagração, disposição em fazer a obra. Essas armas são imprescindíveis para derrubarmos o gigante Golias e vencermos os exércitos que vêm contra nós. Veja só a declaração de Davi: tu vens a mim com espadas, com lanças, com escudos,
São estas armas que vêm contra nós. Mas olha a resposta de Davi: eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Em nome do Senhor dos exércitos, do Deus de Israel, a quem tu afrontas. O versículo 45 que nós não lemos, está aqui, ó, Davi: tu vens contra mim com espadas, com lanças, com escudos, eu porém vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Irmãos, amigos, ouvintes, povo, Sete Lagoas, Brasil, mundo, ouça isso. Quem afronta o povo de Deus, a Deus está afrontando. Quem afronta o povo de Deus, a Deus está afrontando. E quem afronta a Deus, que tem sucesso? Quem afronta a Deus e consegue êxito? Quem afronta a Deus e prevalece? Deus, o Deus dos exércitos, Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, o Deus que peleja as nossas pelejas. Não pelejaria hoje a minha, a sua, a nossa? Deus pode debelar o coronavírus agora, ou qualquer outro mal agora. Deus pode, mas o mundo tem feito por onde? Às vezes temos que passar pelo vale, às vezes temos que passar pelo fogo. Foram nos momentos mais cruciantes, das maiores perseguições, que o povo de Deus, a igreja de Deus, se levantou e experimentou o verdadeiro avivamento. Este momento é um momento muito propício. Aproveite que você está em casa. Ore mais, leia mais Bíblia, jejue, consagre, confesse, adore, louve, cresça espiritualmente, aproveite, é um momento, vamos e venhamos. Deus usa as coisas horríveis deste mundo, até para a disciplina e para chamar o seu povo a si. Quem sabe, com essa situação, não poucos volverão para Deus. Eu vi uma menina brasileira que mora em Madrid, abriu a janela e cantou um hino em espanhol, naturalmente. A Espanha é completamente um povo ateu. Vocês sabem que nós fomos civilizados, ou recebemos aqui a influência de Espanha, de Portugal, de Holanda, de Roma. Nós recebemos na colonização essas influências. A brasileira lá na Espanha abriu a janela e fez uma livezinha. Olha, gente, eu vou cantar, eu vou abrir a janela e vou cantar. Cantar aí no Brasil é fácil, cantar aqui, estou rodeada de ateus, mas eu vou cantar. Ela abriu a janela e cantou da janela do seu apartamento. Os apartamentos ao redor, as residências ao redor. E ela cantou como se tivesse com o microfone na mão. Sua voz era uma voz lírica e forte. E ela cantou aquela canção. Sabe o que aconteceu? Logo que terminou, ouvimos aplausos e vozes aplaudindo. Ela voltou para dentro do seu apartamento e disse: gente, vede só o que Deus está fazendo, esta situação que estamos vivendo. Cante, louve, pregue, fale. O povo precisa ouvir. É nos momentos difíceis que eles prestam atenção.
Ela viu um povo em meio a uma cultura ateia, aplaudindo um louvor ao Senhor. Aplaudiu Deus. Ela não foi aplaudida. Ela comunicou o poder de Deus, comunicou o amor de Deus, ela comunicou a palavra de Deus. Deus foi exaltado. Assim sendo, Davi venceu. Por que Davi venceu? Porque ele enfrentou, ele foi à luta, ele não receou, ele não se sentiu ameaçado, ele não admitiu a derrota, ele não teve medo, ele enfrentou o gigante com uma pedra. Mas como ele declarou no capítulo 17, 45, em o nome do Senhor dos Exércitos, para que saibas que há Deus em Israel. Em o nome do Senhor, façamos com que o mundo saiba que o Deus que nós servimos não morreu e não morrerá. Ele é eterno. Louvado seja o seu santo e excelso nome. Davi venceu. Venceu porque lutou. Venceu porque não se acovardou. Como Davi, não nos acovardemos. E nem se acovarda como os demais. Vamos à luta. Vamos à oração. Vamos à adoração. Vamos ao louvor. Vamos enfrentar com fé. Vamos crescer em graça. Vamos crescer em conhecimento para a glória e louvor do nome do Senhor. A Bíblia nos diz: somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não se acovarde. Tende fé em Deus. E sede você também um vencedor. O Senhor me chamou, chamou você, chamou a nós como um povo seu, exclusivamente seu, zeloso de boas obras, um povo valente. Sede abençoado em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar. Vamos falar com Deus. 6 situações que nós colocamos para vocês: lutar, tentar, confiar, guerrear, não retroceder. Assim o Senhor lhe concederá a vitória. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Oremos. Amado e poderoso Deus, em o nome bendito de Jesus Cristo, teu Filho, pelo sangue derramado lá no Calvário, pelo Espírito do Senhor que nos unge, pela palavra que está à nossa disposição. Obrigado, Deus, obrigado, Senhor, porque sabemos que jamais seremos derrotados, porque o Senhor é conosco, e os que confiam em Ti jamais serão frustrados. Por isso nós rogamos a Tua bênção, por cada um dos que o Senhor tem confiado às nossas mãos, neste ministério. Abençoe-os, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Abençoa este ministério. Abençoa, Deus querido, os que conosco nesta hora oram ao Senhor, e aqueles que serão ministrados desta palavra. Pai querido, que todos possam rever os seus conceitos e quebrantarem-se, humilhando-se debaixo das tuas poderosas mãos, para que o Senhor a seu tempo os exalte. Nós rogamos por Sete Lagoas, oramos por nossas famílias, oramos, ó Deus, pelos empreendedores, oramos pelos geradores de emprego, oramos pelos colaboradores. Nós rogamos a Tua bênção para que passe este momento e que as coisas voltem à normalidade. Instrua, ó Deus, os governantes, dê-lhes sabedoria e coragem para decidir. Nós rogamos que este negócio de isolamento horizontal acabe rápido, a fim de que voltemos
ao trabalho, a fim de que o Brasil seja preservado em sua economia. Abençoa os enfermos, cure, ó Deus, os enfermos, estenda as tuas mãos, visite, ó Deus, os hospitais e os hospitalizados. Abençoa, Senhor, os trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros, tantos quantos se envolvem para cuidar da saúde do teu povo, da saúde de Sete Lagoas, da saúde dos brasileiros. Nós oramos ainda pelo governo federal, pelo governo estaduais, pelos governos municipais. Nós rogamos a tua bênção para o louvor da tua glória. Estenda as tuas mãos, tem misericórdia da humanidade, perdoa-lhes o pecado e salva, Senhor, salva para a glória do teu nome. Em especial oramos pelo Brasil. Afasta de nós esta maldição e restaura a sorte deste povo brasileiro, em nome de Jesus. Nós oramos com ação de graças e ministramos, profetizando a bênção da libertação, da cura, da restauração, da restituição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba a bênção, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus, a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre vossas vidas, hoje e sempre, em nome de Jesus. Fraterno e cordial abraço. Deus vos abençoe.